Oi pessoal, eu sou a Maria, educadora do MOVA, e hoje nós teremos mais uma aula do movimento. Essa aula será pautada na disciplina de Sociologia, com a temática de violência de gênero. É a nossa primeira aula sobre violência de gênero. A violência de gênero diz respeito à violência de um gênero sobre o outro, neste caso, do gênero masculino sobre o gênero feminino. Existe a violência física e psicológica. E ela é uma questão de saúde pública. Isso é muito importante frisar, que a violência contra a mulher, ela atinge a saúde pública e ela é um problema de saúde pública. A violência física, ela está relacionada a formas de agressão que são feitas contra o corpo da mulher, o corpo físico dela. Então, bater, empurrões. A violência psicológica, ela pode acontecer de maneira verbal e gestual, explícita, então xingamentos, ameaças, acusações, e também pode ocorrer de maneira simbólica, implícita. Então, por exemplo, a interrupção da fala, a mulher está falando e um homem a interrompe, muitas vezes para falar a mesma coisa que ela estava falando. Apropriação de ideias, uma mulher tem uma ideia, um homem vai, pega a ideia dela e utiliza como se ele tivesse tido essa ideia. Alusão à loucura por comportamentos que muitas vezes são vistos como normais para o outro gênero, o gênero masculino. Então, vamos supor que uma mulher tenha sido acusada de algo e ela se defende, às vezes com uma voz um pouco mais alta, um tom um pouco mais grave, e aí ela é tida como louca, como uma pessoa que exagera, que é temperamental, sendo que homens também têm comportamentos da mesma natureza, do mesmo tipo. E também a invalidação de habilidades, capacidade. A mulher, às vezes, quando ela está em algum cargo de trabalho, ela é tida como alguém que não deveria estar ali, que não merecia aquele cargo, pelo fato de ser mulher. Ou também, às vezes, a gente vê em esportes como futebol, handebol, como se as mulheres não fossem capazes de jogar aquele tipo de esporte. Pensando na mulher na sociedade, nós vivemos em uma sociedade que ainda é uma sociedade machista. E essa sociedade reproduz a violência contra a mulher. A gente pode ver em alguns exemplos, como a falta de acolhimento adequado do Estado quando há alguma violência de gênero. Então, a mulher vai denunciar e ela não recebe o tratamento adequado. Ela não recebe aquele acolhimento, a rede de apoio. Às vezes, ela é questionada se aquela violência ocorreu de fato. Às vezes, até se simula que ela tem a parte da culpa. Também os salários menores para as mulheres e a preferência por contratar homens. As mulheres recebem menos que os homens por cargos iguais e normalmente se prefere em empresas contratar homens, porque a mulher é vista como alguém que vai engravidar e vai ter que se ausentar ou que vai ter que cuidar da família e não vai exercer de maneira adequada aquele cargo, sendo que isso é totalmente mentira. Há a visão da mulher como objeto subordinado que precisa de proteção. A mulher é vista como uma coisa que precisa ser protegida diante de uma sociedade tão perigosa para ela. E esse argumento, essa afirmação, ela é um pressuposto para o surgimento de relacionamentos abusivos. Então, o homem diz para a mulher que não vai naquele lugar sozinha, que é perigoso para você, não vai fazer isso, é perigoso, você pode pôr sua vida em risco. E ele acaba cerceando a liberdade dela, e vai se criando um relacionamento abusivo, que muitas vezes o próprio companheiro se torna agressor dessa mulher. A ausência de liberdade para ser. Então, a mulher recebendo menos, tendo sua liberdade restrita, tanto pela família, pelo pai, irmãos, quanto pelo futuro companheiro, um companheiro marido, namorado, acaba tendo a sua liberdade reduzida para ser, para viver. Exemplos de frases machistas, agora a gente vai ver e comentar um pouco. Mas também com aquela roupa. Quando acontece uma violência sexual com a mulher, é comum que se observe que roupas ela estava usando e às vezes se atribua a culpa a ela por ter sofrido essa violência, por ela estar com alguma roupa. Só que isso é um absurdo, porque sempre a culpa é de quem agride, não a culpa de quem foi agredido. Nós sabemos que na sociedade atual tem mulheres de todos os tipos que são agredidas sexualmente e até crianças, bebês, é muito triste que isso aconteça, mas isso definitivamente não tem a ver com a roupa que a mulher está usando. Deve estar de TPM.
É comum também que a mulher estar irritada, estar incomodada com alguma coisa, seja atribuída aos seus hormônios, a ela estar na fase de TPM. Muitas mulheres mesmo acabam falando esse tipo de frase. E nós sabemos que isso não é verdade, que uma mulher pode estar irritada e não estar de TPM. Ela é muito bonita para ser inteligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma mulher ela pode ser bonita e ser inteligente. E ela ser bonita não é o bastante para que ela tenha uma vida boa e digna, porque isso pressupõe que ela é um objeto, então que ela é bonita, chamaria a atenção de um homem, e este homem a protegeria, pagaria suas coisas, e nós sabemos que isso é uma realidade que nem sempre é o que a mulher quer. Então, ela ser bonita e inteligente, uma coisa não anula a outra. E não tem nada a ver com a outra. Mesmo ela sendo bonita, é muito importante que ela também seja inteligente. Aprendeu a cozinhar, já pode casar. Essa frase pode ser substituída por aprendeu a cozinhar, você já pode abrir um restaurante, como dito no vídeo Papo com a Nahida Miko, do canal dela. Mulher no volante, perigo constante. É uma frase que é muito contraditória, porque quando os carros vão ser vendidos, é muito comum que donos de garagem ponham, este carro é carro de mulher, como se fosse um carro que tivesse menos batidas, que fosse mais bem conservado. Então, é uma frase que se contradiz muito. A mulher precisa ser mãe ou se sentirá incompleta. Essa também é uma frase que é mentira, que é construída socialmente, e que a mulher, de fato, ela pode se sentir completa quando ela quer ter um filho. E ela tem esse filho e pode se sentir muito feliz, realizada. Mas para ela se sentir completa, ela não necessariamente precisa ser mãe. E não é toda mulher que tem esse dom materno. Primeiro porque a maternidade é algo que se constrói junto com a criança, com o seu filho. Ela não é uma coisa que a mulher nasce com ela. Agora vamos ter uma sugestão de atividade. Eu disponibilizei, essa proposta de documentário para vocês assistirem, que é um documentário disponível no YouTube chamado Noivas do Cordeiro, que fala sobre uma comunidade de mulheres da Noiva do Cordeiro, lá em Minas Gerais, que é uma comunidade em que as mulheres são as principais provedoras de renda desse local e elas vivem em harmonia umas com as outras. Para elas, todas elas são irmãs umas das outras. E aí, depois de assistir esse documentário, vocês podem responder essas perguntas aqui abaixo. As acusações feitas pela sociedade sobre a comunidade Noiva do Cordeiro são verdade? Como a Noiva do Cordeiro foi afetada pelo machismo? Então, vocês podem responder essas perguntas tanto em casa, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, tanto em turma, fazer uma conversa coletiva. Essa foi mais uma aula do Mova. Eu espero que vocês tenham aprendido, entendido os conteúdos e que estejam conosco em uma próxima. Até mais!